Salve, salve, galera! Lucas aqui. E como eu vinha prometendo nos vídeos anteriores, hoje eu vou falar da Copa do Brasil. Vou apresentar minha proposta para melhorar a competição, para expandi-la. E para começar a falar sobre o assunto, eu vou falar o porquê a Copa do Brasil precisa mudar. A Copa do Brasil, ela é composta por apenas 91 times. Para vocês terem uma ideia, a Copa da Inglaterra tem mais de 700 times. A Copa da França, mais de 7.000 times. Incluindo até times de protetorados, de times amadores nessas duas Copas. Então, para mim, a Copa do Brasil, ela é muito pequena. Ela tem times... Ela tem a mesma quantidade de times, basicamente, até menos que a Copa da Liga da Inglaterra. A Copa da Liga da Inglaterra tem 92 times, a nossa 91. Então, a gente precisa mudar isso. E uma forma que eu criei é de uma Copa do Brasil com 400 times. Eu tô com uma colinha aqui, que eu anotei tudo o que eu preciso falar nesse vídeo. E para começar na primeira fase, teriam 256 times, que seriam os times que viriam das divisões estaduais. Para você ver isso aqui, você tem que ter visto todos os meus vídeos anteriores, que eu falei sobre proposta para a Série C, proposta para a Série D, proposta para uma divisão estadual, proposta para os estaduais. E essa primeira fase seria jogo único, 206 times, se classificaria metade, claro, para a segunda fase, que seriam 128, também jogo único, seria a primeira fase prévia, a fase anterior seria o playoff. A segunda fase prévia com 64 times classificados, também jogo único, e, se fosse possível, nessas fases, jogos mais regionais. Por exemplo, se tem dois times da Paraíba, eles se enfrentem, dois times de Pernambuco, eles se enfrentem. E na primeira fase, a CBF tem que dividir quantas vagas ficam com cada estado, dependendo da quantidade de clubes que sobrassem sem divisão nesses estados, porque os clubes da Série B, da Série C, da Série A, da Série D teriam vaga garantida. Eles não precisariam se classificar por um estadual, por uma competição qualquer, facilitando muito a vida desses clubes. Porque você tem situação que um clube da Série C, por exemplo, não está na Copa do Brasil atualmente. Passando dessas primeiras três fases, em que 256 times se transformariam em 32, entraria na primeira fase da competição oficial, com jogos de ida e volta, com jogos mais nacionais, os clubes da Série C, que seriam os 24 da proposta que eu apresentei, e os 80 clubes da Série D. Jogo de volta, classificam 68, entram os 20 da Série B, totalizando 88. Para a terceira fase, classificam-se 44. Aí entrariam os times da Série A, os 44 classificados mais os times da Série A, teríamos 64 clubes para a fase seguinte. Para essa fase, classificariam 32, aí 16, 8, 4 na semifinal, e quando chegasse na final, ela voltaria a ter jogo único. A final se inspiraria na final da Libertadores, que hoje tem jogo único, e também seria jogo único, com uma sede pré-definida, não com sede fixa, como em alguns países, seria sede pré-definida. Por exemplo, a primeira poderia acontecer no Mané Garrincha, a segunda na Arena das Dunas, a terceira na Fonte Nova, por exemplo, uma no Pacaembu, no Morumbi, e espalhando pelo país, assim como a Supercopa do Brasil está sendo atualmente. E o campeão dessa competição vai se classificar para a Supercopa, normal. Mas aí entra um ponto que eu resolvi apresentar aqui. Eu acho que, pelo menos no nosso formato atual, como está sendo atualmente, e como provavelmente será futuramente, porque eu vou apresentar uma proposta de Libertadores, o campeão dessa competição, talvez ele não deveria se classificar para a Libertadores. Eles poderiam fazer com que o campeão dessa competição, pelo menos nesse formato que estamos atualmente, se classificasse para a Sul-Americana. Porque o campeão da Copa do Brasil, às vezes ele é um time que ele não está numa situação tão alta. Já teve times que não estavam na primeira divisão e foram campeões. Já teve times rebaixados. E isso acaba fazendo com que perca um pouco o nível da competição continental, manja? Então, para mim, com um campeão às vezes classificando para a Sul-Americana, seria melhor. Na situação atual, onde a gente tem muito clube se classificando da Argentina e do Brasil.
Na minha proposta de Libertadores, o campeão da Copa do Brasil pode se classificar para a Libertadores, porque você vai ter menos clubes desses países, você vai ter um negócio mais afunilado, um negócio menor, e vai ter os clubes da América do Norte e América Central, mas isso é para outro vídeo, eu já tô usando demais aqui. Então bora resumir. Uma Copa do Brasil com 400 times, 3 fases prévias com jogo único, as fases seguintes, a partir da primeira, jogos de ida e volta, os times da Série A jogando apenas 10 jogos de volta e um jogo único, totalizando 11 jogos, 11 datas se o time for campeão, e 2 datas se o time não for campeão, se o time for eliminado na primeira fase. E esses jogos aconteceriam nas datas de meio de semana depois do segundo semestre, a maioria, depois que os times da Série A entrassem. Por exemplo, a partir das 32 avos ou 16, você pode colocar no segundo semestre. Você pode colocar a terceira fase, que é onde os times entram, e uma outra fase que os times jogassem, tipo os 32, os 16 avos de final, se coloca no finalzinho do primeiro semestre. As oitavas, quartas, semifinal, você coloca no segundo. E você coloca a final para ser o último jogo da temporada, depois do final do Campeonato Brasileiro. Um jogo único, onde a galera vai se interessar. Porque atualmente a final acontecendo quase em setembro, e no formato que a Copa do Brasil tá hoje, não é interessante, velho. Pra mim. Essa é a minha proposta. Se você tem ideias para suas propostas, ideias para outras competições, deixa aqui nos comentários e comenta. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei aqui embaixo para ajudar. Meu canal tá começando agora e é muito importante que vocês compartilhem, façam essas coisas que eu falei. E é isso. Até o próximo vídeo.